No último vídeo, nós falamos sobre a atitude que nós devemos ter ao ouvir uns aos outros. A atitude de escutar de forma forte, de escutar como Hulk. Hoje, nós vamos falar sobre um passo a passo que nós deveríamos seguir quando formos escutar uns aos outros. E o segredo, quando você for ouvir, é pare. O P diz respeito à parceria e reforça essa ideia de empatia quando a gente for ouvir. Quando a gente faz perguntas e pede para a pessoa te contar mais coisas, às vezes os irmãos começam a ficar negativos. Na verdade, eles ficam desanimados sobre sua vida ou eles estão focalizados demais no problema. É compreensível isso daí, porque quando a gente passa por muita dificuldade, é o que a gente tende a fazer mesmo. A gente não quer interromper as pessoas perguntando: mas me fala alguma coisa positiva sobre essa situação, porque Provérbios 25, versículo 20, por exemplo, diz: como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Então, quando alguém está falando de um problema e está triste ou está com raiva, se a gente interrompe essa pessoa, se a gente não sintoniza com a emoção que a pessoa está sentindo, é como esse provérbio explica, é como se a gente estivesse jogando um balde de água, é como se a pessoa estivesse tirando a roupa num dia frio. Tem algo que fica errado, tem algo que não bate, que não sintoniza. Por causa disso, o que a gente quer tentar fazer é ser empático, é tentar fazer as nossas emoções baterem com as emoções da pessoa que está compartilhando conosco alguma coisa da sua vida. Mas se as pessoas estão sendo negativas, a gente também quer ajudá-las a saírem dessa espiral negativa. E por isso a gente pode fazer muitas perguntas, mas de uma maneira que a lembre que ela tem Deus na sua vida. Que apesar dela estar passando por aquela situação, Deus está com ela. Ela tem as promessas da Bíblia que se aplicam a ela. Não seria apropriado a gente dizer algo do tipo: mas você sabe que você tem Deus na sua vida, né? Isso não seria apropriado, mas a gente pode dizer coisas do tipo: o que a Bíblia diz sobre essa situação que você está passando? Quais promessas de Deus se aplicam ao seu problema? Ou o que a oração pode fazer por você nessa hora? O que o Espírito Santo pode estar tentando fazer em sua vida? O que você acha que Deus pensa das suas circunstâncias que você está passando? Então, a gente está perguntando, a gente está demonstrando curiosidade e ao mesmo tempo que a gente está tentando sintonizar com as emoções, a gente está trazendo Deus para o problema. A gente está lembrando a pessoa de que as promessas de Deus ainda se aplicam. Deus ainda tem um plano para a vida dela. Deus está trabalhando, Deus está agindo, mesmo no meio dos problemas pelos quais ela está passando. Na tabela aqui ao lado, a gente tem algumas perguntas que exploram como a pessoa está se sentindo. E tudo bem a gente começar com as perguntas da esquerda, mas de verdade, se a gente faz as perguntas da esquerda, isso tende a aprofundar o foco no problema. Já as perguntas da direita, elas tendem a fazer a transição do problema para o que Deus está pensando sobre o problema. E aí, dessa forma, a gente consegue demonstrar empatia e, ao mesmo tempo, trazer esperança para a situação pela qual a pessoa está passando. Então, em vez de perguntar qual é o problema, a gente pode perguntar o que você espera mudar à medida em que você enfrenta esse problema. O que está errado na sua vida? A gente pode perguntar o que Deus pode fazer com tudo isso. Em vez de perguntar de quem é a culpa de tudo isso, a gente pode dizer o que a oração pode fazer por você. Em vez de falar qual é a causa disso, bem, em última instância a causa é que minha natureza humana é pecaminosa. A gente pode perguntar como que o Espírito tem trabalhado em você. Em vez de perguntar o que torna esse problema pior, o que piora esse problema na sua vida, a gente pode perguntar que dons Deus deu para você que permitem que você enfrente esse problema com sucesso. Em vez de perguntar como que você está se sentindo, a gente pode dizer o que a Bíblia promete nessa situação. Então, as pessoas se focalizam tanto em problemas que isso afeta até as emoções dela. E ela tem certamente inúmeras outras coisas incríveis acontecendo na sua vida. Ou ela já experimentou Deus trabalhando em sua vida de diversas formas, mas naquele momento, por causa do problema, as emoções estão todas focadas ali e ela provavelmente está se sentindo mal. Então, por um lado, a gente quer chegar à raiz do problema, a gente quer perguntar e a gente quer realmente saber quais são as emoções que estão no coração da pessoa. Certamente isso é importante para a gente poder ajudá-la. Por outro lado,
a gente também quer trazer Deus. Deus nunca se afasta dos nossos problemas. Não existe situação na nossa vida que seja ruim o suficiente para que Deus tenha se afastado de nós. O grande problema nosso é que a gente perde o foco em Cristo quando a gente atravessa os problemas. Então, esse tipo de abordagem empática, a parceria, busca a levar Deus para o meio do problema, ao mesmo tempo em que a gente se conecta com as emoções da pessoa. Filipenses 3, versículos 13 e 14, diz o seguinte: Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha esse foco, o foco de seguir adiante, o foco de olhar para Cristo. Nós podemos fazer o mesmo, guiando os discípulos para também terem um foco em Jesus Cristo. E a gente pode fazer isso por meio dessas perguntas habilidosas. A gente quer estimular a pessoa a falar dos seus problemas, ao mesmo tempo a gente quer trazer esperança para ela, trazendo empatia para ela, indo ao encontro da pessoa onde ela está, e ao mesmo tempo ajudando ela a sair daquele lugar onde ela está para ir para um lugar melhor. Naturalmente, a gente é muito bom em achar falhas uns nos outros. Ninguém precisa ser cristão para ver os defeitos uns dos outros. Mas exige muita energia a gente ver o lado bom da coisa. Ou a gente usar nossa imaginação para nos perguntar que coisas boas podem vir disso. O que apesar de tudo isso que está acontecendo que não é bom, o que está acontecendo que é bom? Isso exige energia, exige foco, exige amor e fé da nossa parte. Você pode estar se perguntando por que ter esperança é tão importante? Bem, é importante porque a gente precisa lembrar que o Espírito Santo continua trabalhando em nós. Onde nós estamos nesse momento da nossa vida não é o final da nossa vida. Deus ainda não terminou sua obra em nós. E por isso é importante a gente ter essa convicção e comunicar essa convicção para o discípulo também. A gente pode perguntar para o discípulo: puxa, me conta mais, me explica mais, me ajuda a entender a situação pela qual você está passando. E aí você pode resumir aquilo que o irmão está falando para você com suas próprias palavras. E eu quero fazer um parênteses aqui para encorajar você. Sabe, não se sinta mal de você usar essas ferramentas. Essa apostila, por exemplo, que a gente recebeu, contém aqui o passo a passo, as perguntas que a gente pode fazer. Não se sinta mal de usar uma apostila como essa. No processo de aprendizado, a gente passa por 4 fases. A gente começa inconscientemente incompetente. Ou seja, a gente não sabe fazer algo, a gente não tem competência para fazer algo e a gente nem se dá conta disso, a gente é inconscientemente incompetente. Se a gente deseja algo muito, deseja a sabedoria, então Deus nos ajuda a passar para a próxima fase, onde a gente se dá conta de que a gente não sabe fazer algo. Ou seja, a gente fez um progresso, a gente passou do inconscientemente incompetente para o conscientemente incompetente. Agora, pelo menos, a gente sabe que a gente não sabe fazer. Se a gente deseja aprender isso e faz esforço para aprender, então a gente deve passar para a próxima fase, que é conscientemente competente. Ou seja, a gente aprende a fazer aquilo, mas a gente tem que pensar o tempo todo naquilo que nós estamos fazendo. E por fim, se a gente continua gastando muito esforço e buscando muito a Deus, Deus nos ajuda a chegar na fase do inconscientemente competente. A gente não só sabe fazer aquilo, mas a gente nem pensa mais no que a gente está fazendo. Então, não se chateie quando você estiver passando da fase do conscientemente incompetente para o conscientemente competente. Porque nessa transição você vai precisar de apostilas e de lembretes, e você vai precisar pegar a sua cola para poder ajudar as pessoas, fazendo muitas perguntas e usando esse material. Então, só quero encorajar você a não se sentir mal de ter que usar esses modelos, esses lembretes. Isso não é falta de espiritualidade. Se a gente quiser ser mais competente, a gente vai precisar se dar conta de que tudo bem a gente ser conscientemente competente em algum momento e pensar naquilo que a gente está fazendo. Então, fecha o parênteses aqui só para dar esse encorajamento e vamos voltar aqui ao assunto principal da aula. Depois da gente cavar, depois da gente trazer à tona aquilo que está no coração do irmão, de ouvir como um parceiro faria, é hora da gente ajudar a pessoa
fazendo um resumo esperançoso. É hora da gente aplaudir o esforço que a pessoa está fazendo. E olha, a pessoa pode estar no fundo do poço, mas ela está fazendo alguma coisa certa. No mínimo, o fato dela estar falando as coisas para você já é algo certo. E você pode falar para ela algo do tipo: uau, apesar de tudo pelo que você está passando, você está tomando a decisão de falar isso. Isso é incrível. Ou então, é louvável para Deus que você continua mantendo o desejo de ser obediente, ou de ser uma pessoa submissa, ou de não deixar de servir. É incrível que considerando tudo que está acontecendo na sua vida nesse momento, você está perseverando com Deus. Então, depois de ouvir a pessoa, a gente quer ter uma ideia geral de como ela está, e a gente quer aplaudir, a gente quer levantar a pessoa por qualquer coisa boa que a gente vê que ela está fazendo, ou qualquer atitude digna e honrosa que ela esteja demonstrando em seu coração. E depois de aplaudir seus esforços e de ela continuar tentando, de ela estar fazendo coisas boas, chegou a hora da gente reformular aquilo que a pessoa falou com nossas próprias palavras. Então, o R de pare é de reformular. E ao reformular, o que a gente quer fazer é repetir o que a pessoa disse com nossas próprias palavras, para nós termos certeza e a pessoa ter certeza de que a gente está entendendo o problema. E a ideia aqui, mais uma vez, quando a gente fizer o resumo, quando a gente reformular aquilo que a gente está entendendo, a gente quer tirar o foco do problema e levar a pessoa a ter esperança a Deus. Como que a gente faz isso? Por exemplo, a gente pode ter ouvido do discípulo: ah, eu acho que eu não consigo mais continuar sendo um discípulo. E a gente pode reformular para ele: então você quer um relacionamento profundo com Deus. A pessoa pode ter dito: eu não me sinto próximo de ninguém. A gente pode dizer: então você quer relacionamentos íntimos com as pessoas. A pessoa pode dizer: eu estou viciado em pornografia. E nós podemos responder: então você tem o desejo de ser uma pessoa pura. Meu marido e eu somos completamente incompatíveis. Esse casamento não dá para continuar. Você quer ter paz com seu cônjuge. Você quer ter uma só carne com seu cônjuge. Meus filhos estão me frustrando tanto. Você quer ter harmonia em sua casa. Você quer ser mais amoroso com seus filhos. Eu não estou vendo crescimento em minha vida. Você quer viver pela fé. Sempre existe uma maneira de nós pegarmos o que a pessoa está expressando e realmente apontar essa frustração ou esses sentimentos negativos para Deus. O alvo aqui é, mais uma vez, obter a ideia geral de como a pessoa está se sentindo, aplaudir os esforços dela, resumir de modo a dar esperança, de modo a dar um foco para onde ela pode ir, guiando ela num caminho onde ela vai conseguir lidar com a situação de uma forma espiritual. Aqui é importante a gente tentar abstrair a ideia principal. Às vezes a pessoa narra diversas situações que estão acontecendo em sua vida, mas de fato existe uma coisa em comum que está acontecendo em todas as situações. Por exemplo, uma irmã pode falar: eu estou ficando irritada com meu marido, eu não estou mais aguentando a postura crítica do meu chefe, meu filho não quer estudar direito e eu estou sendo dura com ele. Você pode resumir essas situações dizendo algo do tipo: então você quer se tornar uma discípula com mais mansidão. Nós podemos sempre ser positivos em nossa afirmação. E por fim, depois de nós ouvirmos com parceria, depois de nós aplaudirmos o esforço do irmão, depois de nós reformularmos o problema com foco em Cristo, nós queremos usar escrituras. Escrituras que nos lembrem de coisas que dão esperança para a pessoa. Por exemplo, se um irmão que tenha mais tempo na fé vem falar de alguma área na vida que é uma área básica da vida cristã e ele vem confessar que ele não sabe como fazer isso. A gente pode ler, por exemplo, Filipenses 2, sobre como é digno e é honroso um homem ou uma mulher que busca ter humildade. Você pode expressar isso para ele: puxa, esse desejo seu de ser humilde, de abrir essa área da sua vida, isso me inspira. Então as escrituras reforçam a atitude positiva que nós estamos querendo que o irmão busque em sua vida. Ou melhor dizendo, as escrituras mostram as atitudes que o irmão ou a irmã estão tendo já e às vezes nem se dão conta de que estão tendo. Então, depois de ouvir a pessoa, a gente deve buscar entender a situação pela qual a gente está passando. Se a gente não tiver entendido direito, a gente pode voltar a fazer perguntas. Puxa, então, quando a gente reformula, se a gente erra e a pessoa fala: não, não é isso que eu estou querendo, a gente pode sempre voltar e perguntar: puxa, então me conta mais, me ajuda a entender
a situação de fato pela qual você está passando. E a gente pode continuar ouvindo e tentar mais uma vez.